Irmãos, acabou o ritual. E eu não sei se vocês viram como foi a entrega do corpo, mas coisas estranhas, para não dizer bastante sinistras, aconteceu naquele ato fúnebre. A começar do caixão com formato de trapézio, bastante incomum. Vocês perceberam? Depois falarei sobre o assunto. Mas voltando agora para Roma, onde aconteceu um dos eventos mais importantes do ano de 2025 e que reuniu ali, além de líderes mundiais cristãos, judeus, macumbeiros, ateus, desviados, muçulmanos, budistas, kardecistas, hinduístas, incluindo também, irmãos, potestades, por que não? Além disso, acontecimentos para lá de bizarros, como milhares de pombas sendo atacadas e espantadas por gaivotas que surgiram no evento. Irmãos, eu já falei para vocês que esse mundo não é o que parece. Enquanto a maioria está sendo distraída, emburrecida com a TV lixo e outras do tipo, os grandes desse mundo estão buscando mais conhecimento e se preparando para os eventos que começarão a chegar com força. E eu não estou falando de eventos corriqueiros, irmãos, desses que já estamos acostumados a ver. Eu estou falando de coisas espantosas jamais vistas. E eu vou provar para vocês usando a palavra do Senhor. Porque Ele mesmo nos alertou que nos últimos dias, ou seja, nesses dias atuais que estamos inseridos, veríamos coisas espantosas. Haverá grandes terremotos e epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais do céu. Em outro versículo, o Senhor nos alerta: os homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que virão sobre o mundo. Eu sempre fiquei intrigada desde sempre com esses versículos, porque eles revelam a gravidade da fala de Jesus quando diz que veríamos coisas espantosas que causariam medo, e no outro versículo ele vai mais além, porque diz que os homens desmaiariam de terror na expectativa das coisas que viriam ao mundo. Ou seja, ele alerta para algo tão terrível que os homens, sendo mais fortes em relação às mulheres, irão desmaiar com as coisas que irão surgir no mundo. Ou seja, algo que for anunciado que vai chegar, que vai fazer os homens desmaiarem de pavor. Então a coisa vai ficar estreita daqui para frente. Vamos lá então para o sepultamento de Francisco. E o que eu vou falar é muito sério, e vocês agora vão começar a ficar ainda mais despertos. Então vamos começar pelo caixão, que tem um formato de trapézio, como vocês estão vendo. Um fato curioso, porque ficou claro para todos que viram e participaram do ato fúnebre que o caixão do Francisco foi diferente de todos os outros papas. Ele foi o único a ser colocado em um caixão trapezoide. O que nos chama a atenção é que eu pesquisei sobre isso e o formato do caixão, irmãos, ele só é usado para pessoas que foram amaldiçoadas ou que eram malditas. Algo que espiritualmente está ligado à malignidade. Essas urnas fúnebres só são utilizadas para pessoas que representaram o poder do mal. O formato do caixão escolhido por Francisco remete ainda à maçonaria, às pirâmides e ao olho que tudo vê. Essa urna funerária, irmãos, ela serviu de cápsula de tempo
para adentrar a cidade dos mortos, tendo Horus como guia. Sabemos que Francisco tinha muitos desafetos, por causa da sua falsa humildade. Na verdade, muitos que conviveram com ele dizem que o homem da paz tinha o espírito do imperador Calígula, por causa da sua arrogância no trato com os subalternos. Então a urna fúnebre serviu como cápsula do templo. O caixão trapezoide está ligado a portais e é isso aí que eu estou escrevendo. Estranho, não é, irmãos? Lembrando que eles fazem o uso de símbolos para se comunicar uns com os outros. Além disso, irmãos, em volta do caixão e em torno dele tinha o símbolo da cruz invertida. Segundo falam, a cruz invertida trata-se de um símbolo criado pela Igreja, se referindo à crucificação de Pedro, e não tem escrito bíblico nenhum que prova isso. Que, segundo eles, tinha sido, não vou falar o nome, de cabeça para baixo. Fato estranho, visto que no satanismo o uso da cruz invertida tem o lado oculto que se refere à missa negra. E ela também, irmãos, é conhecida como a cruz do Leviatã. O Leviatã está ligado a uma potestade. Vão pensando. E tem raízes também no culto ao trevudo, que se refere à rebelião associada a conceitos como enxofre, destruição, negação à igreja e ao cristianismo. Misericórdia. Então, irmãos, vocês precisam começar a interpretar aquilo que eles dizem que determinados símbolos representam, buscando a verdadeira mensagem escondida por trás daquelas representações. Vejam que nos rituais, isso aí, a cruz invertida, ela também representa a inversão dos valores, sendo um símbolo de maldição muito usado por eles nas missas que eu falei para vocês que Francisco gostava de fazer. E também serve como zombaria à crucificação de Cristo. Então, não só o caixão, em formato trapezoide, que lembra maldição, mas a cruz invertida também. Lembrando que a urna funerária de Francisco, além de ser um formato de trapézio remetendo à maldição, ele foi feito de madeira de cipreste, com outro elemento adicionado que depois vou explicar para vocês. Então não podemos esquecer que, ao contrário dos outros sepultamentos papais, o de Francisco sofreu várias intervenções ocultistas e que ainda partiu 7 horas depois que o vice de Trump o visitou, que também tem grande significado oculto na Cabala. O 7, ele remete à jornada da alma, à procura da árvore da vida, com os 7 chakras que estão associados à busca pelo divino. Ele faleceu, irmãos, vai olhando, às 7h35, que para o nosso espanto, 7h35 tem o mesmo significado na Cabala. O número 7 das horas, que é a jornada da alma pela árvore da vida. Já o 35, como não podia deixar de ser, significa jornada espiritual, remetendo novamente ao número 7, que representa a jornada da alma. Agora vejam, se vocês somarem o horário da morte, 7h35, para complicar ainda mais, teremos o número 7 mais 3 mais 5 igual a 15. 15, irmãos, é um número sagrado
pois é considerado o produto de dois números sagrados, 3 e 5. Novamente, irmãos. Olha que estranho. Representando a relação entre o divino e o humano, que também representa... Agora vocês vão ficar chocados. Estão preparados? O número também representa o número 15, que foi a soma do horário que ele morreu. 7 mais 3 mais 5, que representa 15, que também representa a jornada da alma pela procura da árvore da vida. Já no satanismo, ela é representada como a carta do trevudo. Agora, para piorar, irmãos, porque pela cabala judaica, o número 15 é a soma dos 5 primeiros números, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, chamado Grande 5, que remete à passagem, à jornada da alma e à celebração judaica da Páscoa, que representa o quê? A história do Êxodo, que também significa jornada, através dos 15 passos para a iluminação. Irmãos, vocês estão sendo alertados de que algo muito estranho aconteceu naquele dia. Vocês viram? Se depois de tudo isso que eu te falei, você ainda acreditar que aquilo que vimos não teve significado oculto, então, irmãos, é como está escrito: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Então vamos continuar, irmãos. Ele foi sepultado 5 dias depois, no 7º dia, dia de descanso do Senhor. Vejam que novamente estamos diante do número 7, que representa a jornada da alma pela busca da árvore da vida. E o número 5, que foram os 5 dias que ele ficou daquele jeito, que eu não vou escrever, que tem um significado oculto também, irmãos, que remete ao céu e à terra. Prestem atenção agora. Que remete a jornadas que estão ligadas à estrutura da árvore da vida. Acordou? Então acorda. Vocês estão vendo, irmãos? O número 5, irmãos, ele atua como força propulsora para outras jornadas. Agora prestem atenção que vocês vão enlouquecer ainda mais. O número 5 está relacionado aos apóstolos Mateus, Marcos, Lucas e João, que estão ligados à mensagem dos últimos dias, além de também ser uma união mística com o Islã, onde o homem deve passar por 4 portais antes de ir para a sua jornada em busca da iluminação. Vocês estão vendo? Existe mesmo coincidência, irmãos? Eu não falei para vocês que esse povo, eles não estão aqui para brincadeira? Então prestem atenção. Eu quero agora que vocês deixem um like, compartilhem e comentem bastante, porque o último significado a seguir vai mexer com a estrutura emocional de vocês. O número 5, irmãos, estão ligados aos 4 elementos, que representam a terra, o fogo, a água e o ar, além de estar ligado ao Messias. E a pedra filosofal, que representa a transmutação da matéria em espírito e é símbolo
da jornada espiritual com a imortalidade da alma e a continuidade da sua consciência além da morte física. E guarda isso aí, que depois eu vou revelar mais coisas. Então, irmãos, é para enlouquecer de vez, porque quando eu falei para vocês no outro vídeo que aquilo foi um ritual, muitos ficaram surpresos com as revelações, não foi, irmãos? Mas agora vocês estão assistindo ao final do ritual. Isso está sendo desenhado diante dos nossos olhos, ou seja, diante dos olhos daqueles que saíram da Matrix, que furaram a bolha e que agora estão despertos. Sabe por quê, irmãos? Porque quase ninguém falou sobre isso, ou seja, eu acho que só esse canal fez essa mensagem dessa maneira. Irmãos, eu falei para vocês no início que esse povo, eles estão acostumados a lidar com coisas espirituais e que tudo que eles fazem tem um significado oculto. Vejam, esse homem que lutou ao lado do sistema e que foi inserido pelos jesuítas dentro do Vaticano, causando um cisma na igreja, ele fez esse ritual por algum motivo. O que foi feito tem um objetivo, irmãos, tem uma finalidade. Vejam que até a última visita, representando o maior líder da maior nação do mundo, ela não foi proposital, irmãos. Ela também teve um motivo. Observem que durante os 5 dias que Francisco teve o corpo preparado com todo cuidado, ele ainda tem fortes ligações com os faraós, que em outro vídeo eu vou explicar. E isso não é por acaso. O caixão de Francisco foi feito de madeira de cipreste. A madeira de cipreste, ela está ligada à transição da vida, à morte, simbolizando a jornada do espírito e a possibilidade de encontrar a vida eterna através da árvore da vida. Estão entendendo, irmãos? O cipreste também, ele é representado como uma variação da árvore da vida. E aí, irmãos, eu não avisei? Tudo que foi feito está diretamente ligado à jornada da vida e à busca pela árvore da vida. Na Bíblia, o cipreste, ele é comparado a Deus e aos escolhidos do Senhor, além de ter sido uma das madeiras usadas para construir o templo de Salomão e foi usado para a construção da Arca de Noé. O caixão de Francisco, irmãos, ele foi todo forrado de bronze. O bronze, para quem não sabe, tem o poder de conservar, permitindo que o corpo não se decomponha e que permaneça intacto. Lembrando de que isso também foi muito bem pensado, porque o bronze, ele anula o efeito das frequências eletromagnéticas, ou seja, o que tiver de frequência no lugar em que o corpo está, estará protegido. Ou outro tipo de vermes, bactérias que invadam o ambiente aonde esse corpo foi depositado. Irmãos, o bronze também ele significa a serpente de bronze feita por Moisés. O bronze era usado em rituais de passagens de faraós e de reis, sendo forrado em suas urnas funerárias para impedir que o espírito se afaste do corpo após a morte, sendo um ponto de conexão depois da passagem entre os mortos e vivos. Resumindo, Francisco pediu que, diferente dos outros papas, onde o caixão era forrado de cipreste e chumbo, o dele tivesse cobre e também zinco,
O zinco usado no caixão de Francisco, irmãos, ele tem o poder de equilíbrio e de jornada e de proteção para a jornada espiritual. O zinco tem um número atômico de 30, que reduzido vira 3, ligado à Trindade Divina. Além de estar historicamente ligado ao anel do trevudo e à coruja ligada ao deus Moloque, símbolo de sabedoria e busca pela eternidade. Lembrando que Francisco foi sepultado às 13h30 da tarde. O número 13, ele está ligado ao número de Judas na Cabala e à última ceia de Jesus, onde ele é traído. Então, se somarmos 13 e 30, que fica 1 mais 3 mais 3 mais 0, nós teremos qual número, irmãos? 7 novamente, isso mesmo, número 7, que na Cabala significa a jornada da alma em busca da árvore da vida. Coincidência, irmãos? De modo algum. Irmãos, o número 13, ele ainda está ligado ao satanismo e à ordem religiosa. Coincidências que se repetem não são coincidências. Irmãos, o povo está tão cego espiritualmente que não perceberam nada do que foi feito por esse homem. Quando o Vaticano anunciou que Francisco não queria ser mandado para o mundo dos mortos com muita pompa, igual aos seus antecessores papais, eu percebi logo que alguma coisa errada estava por trás daquele falso anúncio. Esse homem, irmãos, ele não estava preocupado com o luxo ou a ostentação na sua entrada triunfal no mundo dos mortos. Ele estava preocupado no cerimonial que deveria ser feito. Tudo foi pensado, trabalhado e arquitetado minuciosamente. As coisas precisavam sair conforme o rito que foi preparado por ele e por seus iguais. Vocês ainda têm alguma dúvida? Então, se ainda não entenderam, eu vou desenhar. Francisco pediu para ser enviado para o outro plano usando seus sapatos velhos. Não foi isso? Segundo o porta-voz de Francisco, o pedido foi feito para mostrar aos fiéis que ele foi um pescador de almas que andou pregando o evangelho e que seus sapatos gastos mostravam o quanto ele caminhou em busca dos menos favorecidos, mostrando também o quanto ele era humilde e desapegado às riquezas desse mundo. Francisco quis ser mandado para o outro plano com os sapatos velhos como um símbolo de sua vida dedicada aos pobres. Não foi isso que falaram? Pois é. E se eu te disser que Francisco deixou uma última mensagem oculta para os seus pares, você vai acreditar? Então vejam, na maçonaria, o sapato velho é um símbolo associado à igualdade entre os maçons, simbolizando um ato de respeito onde os maçons são considerados irmãos. Isso é um gesto que demonstra a fidelidade à causa e que todos eles buscam o mesmo objetivo. O ato também representa a busca pela árvore da vida, pela justiça e o bem da sociedade, além de significar um rito de passagem maçônico para outro plano, levando o respeito e a fidelidade daquele que partiu para com a causa maçônica. Na Cabala, irmãos, representa evolução da alma
como um símbolo de jornada da alma no judaísmo e em outras culturas, sendo também que o sapato velho simboliza a transição do corpo e da alma rumo à eternidade. E agora? Você ainda tem alguma dúvida? Lembrando, como eu já tinha falado, que para iniciar a passagem de Francisco para o outro mundo, o vice-presidente dos Estados Unidos fez aquela visita intrigante que eu já tinha falado, onde, segundo informações, ele falou em secreto algumas palavras para Francisco, que não foram reveladas. E 7, olha o número 7 de novo, irmãos, 7 horas depois, ele partiu para o mundo dos mortos. Ouçam agora esse áudio com bastante atenção. Local em Buenos Aires da morte do Papa, porque o horário é na Europa 7h35. Não, tô confusa. O registro na carteirinha já tem esses números? Foi uma coincidência, né, Elísia? Não, uma coincidência, que coisa fantástica. Chama atenção, a gente tá com ela aqui no telão, ó, se a gente vê aqui, ó, 88, idade do Papa, a idade que ele faleceu, os 88 anos. Aí na sequência dos números, isso aqui é uma letra, é N0, não tá contando, 235. Ele morreu às 7h35 da madrugada, no horário local, na hora de Roma, no horário do Vaticano, que é o mesmo. Mas na Argentina, e aqui em Brasil também, 2h35 da manhã. Que coisa do dia 21. Fantástica. E a galera na internet reparou isso? Sim, tá todo mundo comentando isso, é um dos assuntos que mais chama atenção referente a essa paixão dele, né? Essa carteirinha com certeza vai ficar eternizada, a camisa que ele assinou também do São Lourenço vai ficar exposta no novo estádio. Ouviram? E aí? O bom e justo homem da paz partiu e deixou uma mensagem para seus iguais. Irmãos, ele literalmente abriu o caminho, asfaltou e preparou o ritual completo para a entrada do 8º rei. Foi isso que aconteceu. Irmãos, lembrem disso. O acaso ou as coincidências, elas não existem para quem está desperto. O que estamos vendo é a vida dando sinais e pistas para escolhermos o caminho certo, sem desvios ou erros. E estejam preparados, irmãos, porque vemos um ritual sendo feito e concluído para a entrada do 8º rei. E ele está a caminho. Eu desenhei tudo para vocês e expliquei tudo. Se vocês ainda não acordaram, irmãos, eu sugiro que acordem o mais rápido possível. O mundo jaz no maligno. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos guarde de todo mal. Compartilhem o vídeo, irmãos. Deixem um like, compartilhem o vídeo nos grupos para que outras pessoas possam receber o conhecimento que vocês estão recebendo. Lembrando que conhecimento nunca pode ser retido, ele precisa de ser compartilhado. Se você sentir no seu coração, nos ajudem com o Pix, porque o nosso canal ele não é monetizado. Amém, irmãos? Então fiquem todos na paz do Senhor, amados.